Muito bem, agora que você aprendeu a subir uma modelagem, fazer uma coisa simples aqui dentro, eu só quero fazer uma outra versão para você entender como é simples esse pensamento, tá? Eu peguei aqui a ferramenta linha e vamos supor que o meu quarto ele tenha 3 metros, aí ó, coloquei aqui, travei os eixos por 4 metros. Tá? Eu faço aqui, olha, prontinho, eu tenho o meu primeiro retângulo, agora pego o meu push-pull e vou colocar a altura dele final. Vamos supor que ele tenha 2,80 m de altura, né, até o teto. Eu tenho aqui exatamente já a casca, né, a base da minha modelagem. Então, depois disso, eu ainda posso vir aqui com minha ferramenta Offset, colocar, por exemplo, uma espessura de parede, vou colocar aqui uma média de 15 e depois fazer o mesmo processo que a gente fez aqui dentro para a parte da cabana. Eu posso vir aqui e clicar e olha só, isso aqui pode acontecer muito com você. Ah, vazou aqui para trás. Não tem problema, pega ele do outro lado e clica até chegar na face que você vai conseguir chegar nesse ponto final. E aí você já vai ter uma visão aqui de um cubo para você começar a trabalhar aqui dentro. Agora eu vou dar o complemento da nossa aula aqui falando de outras ferramentas, mas é só para você também saber que você com essa base consegue desenhar praticamente qualquer coisa. Se quiser criar uma mesa, se quiser criar uma cadeira, se quiser criar um móvel, tudo dá para fazer aqui com essa base dessas ferramentas, tá? Ó, eu vou deletar esse cubinho que eu fiz. Para fazer isso, eu clico aqui nessa ferramenta de seleção, aí sim eu clico e arrasto até esse quadro dele selecionar tudo. Sempre que alguma coisa estiver selecionada aqui dentro do SketchUp, ele fica assim, ó, azul, tá? E aí depois é só apertar o delete no meu teclado, que ele fica sem nenhum problema, tudo apagado, não preciso ficar guardando nenhum outro tipo de rascunho. Muito bem, a gente fez aqui a casca da nossa modelagem e aqui, como eu expliquei, as coisas elas começam a ficar muito soltas, principalmente quando a gente vai adicionando mais elementos aqui dentro do nosso SketchUp. E para isso, para a gente deixar tudo bem organizado, para manipular depois, é muito importante que sempre que você faça o 3D de alguma coisa, você organize ele em grupo. Como assim, Carol? Aqui, como eu expliquei, se eu vier com a ferramenta Move e por algum acaso essa face de dentro do meu telhado estiver selecionada e eu quiser mover alguma coisa, tá vendo que as coisas começam a ficar um pouco fora do controle? Ou sem querer eu peguei uma linha e também apertei o Move, que eu quero mover alguma coisa, tá vendo que começa a ficar totalmente maluco? Para isso não acontecer com você, você tem que se organizar desde o começo para selecionar toda essa modelagem, exatamente como a gente acabou de fazer com o quadrado, tá? Quando você seleciona tudo aqui, clica com o botão direito do mouse, ele vai aparecer esse aqui, ó, Make Group, tá? Então, quando você faz essa ação, ele transforma tudo que tiver selecionado num grupinho conciso. Então, eu não corro mais o risco de clicar aqui no meu telhado e com a ferramenta Move, de distorcer a minha volumetria. O máximo que pode acontecer é isso aqui, olha, você movimentar a casa inteira. Então, isso aqui para organização do seu arquivo é essencial. Sempre que você modelou, subiu alguma coisa, fez o 3D, né, subiu aqui com push-pull, já transforma tudo em grupo. Bom, além aqui da nossa casca, da nossa cabana, a gente ainda tem um banheirinho aqui no final. E eu quero desenhar ele e depois juntar ele aqui dentro da minha volumetria da cabana. E para isso a gente pode combinar o uso da nossa trena para exatamente como se fosse na vida real. Eu vou ali com a trena, meço o meu piso para aí sim colocar alguma coisa nele. Então, olha só, eu vou vir aqui com a minha trena, vou clicar nela, vou clicar aqui no cantinho, no primeiro ponto, e vou arrastar ela aqui para a lateral 1,70 m. Então, digitei no meu teclado 1,7. Cliquei. Tá vendo que ele fica uma espécie de pontinho, como se a gente tivesse aqui, ó, criado algum tipo de marcação? É exatamente isso que a gente vai fazer agora para a próxima direção também. Então, eu venho aqui, ó, dou o primeiro clique exatamente naquele ponto e em seguida vou digitar 3,9, que é a medida do meu banheiro. Tá vendo que ele ficou bem tracejado? E aí, com isso, fica mais fácil da gente vir aqui e clicar para criar essa parede do nosso banheiro. Eu vou simplesmente desenhar em cima dela. Aqui para a lateral, para não ter que ficar digitando 1,70 de novo, é só travar no eixo verde, lembrando com a setinha do teclado e pronto.
Ah, Carol, mas a parede do banheiro ela tem uma espessura. Não tem nenhum problema, você pode continuar desenhando e fechar esse perímetro. Por exemplo, aqui eu vou colocar essa parede interna com 20 centímetros, que é a espessura da nossa parede geral, tá? Então, digitei aqui, ó, ponto 20. Venho aqui, ele tá me dando a medida de 1,70, que é a largura total do nosso banheiro. Aí eu desconto os 20 centímetros, vou digitar então 1,50. E em seguida, venho aqui e fecho esse desenho do plano certinho aqui dentro. Aí quando eu clico, ó, tá vendo que ele ficou aquela marcação pontilhada? Significa que esses pontos que eu cliquei já viraram uma face. Então, com isso, eu consigo acionar o meu push-pull e depois clicar nele e, em seguida, vir aqui até a quina, né? Eu consigo simplesmente apontar aqui na quina para ele fechar a parede do meu banheiro. E aí, de novo, subir alguma coisa, venho aqui, seleciono todas essas informações para transformá-las em grupo. Mas tem um jeito fácil da gente fazer isso, que é o seguinte: quando eu clico uma vez, ele seleciona só aquela face. Quando eu clico 2 vezes no mesmo lugar, ele seleciona a face e as linhas que estão contornando aquela face. Agora, se eu clico 3 vezes, ele seleciona tudo que tiver conectado naquela modelagem. Então, fica muito mais fácil, daí sim a gente clicar com o botão direito e depois fazer o nosso grupinho da parede do banheiro. Ah, Carol, muito legal, bacana, mas tá faltando uma laje aí para esse banheiro, né? Como é que vai ficar? Vai ficar o teto aberto do banheiro? Bom, caso você queira colocar um teto aqui dentro e deixar ele certinho dentro da face, a gente tem uma ferramenta super especial que eu quero falar até mais dela daqui para frente. Para isso é muito simples. Eu venho aqui, ó, clico com a minha ferramenta retângulo, tá? Como eu tenho aqui os pontos bem definidos, não preciso estabelecer medida de nada, eu venho aqui, olha, clico nesse primeiro ponto e depois eu clico lá no outro ponto da diagonal para ele já fechar esse retângulo aqui dentro para mim. E aí, se eu tenho uma face, eu consigo fazer a espessura dessa laje. Então, ó, vou clicar aqui na face e vou apontar ela para baixo, tá? Porque eu quero que a minha laje comece desse limite aqui para baixo. Vou colocar essa laje aqui com 10 centímetros, que acho que é o suficiente para nossa modelagem. Cliquei aqui, prontinho, já fez a laje pra gente. Venho, clico 3 vezes para selecionar todos esses elementos e depois clico com o botão direito para aparecer aqui o Make Group. Pronto, a gente tem aqui agora um grupo da paredinha, um grupo da nossa laje e um grupo da nossa volumetria externa. Só que eles estão separados. E meio que tudo isso aqui é parede. Então, se eu quiser juntar todos esses elementos, o SketchUp tem essa ferramenta aqui, que são os sólidos. É muito legal e a gente vai usar tanto para fazer abertura de janelas, quanto também para soldar todos esses volumes que a gente está fazendo aqui dentro. Para isso, ó, eu vou utilizar esse primeiro, que é o Outer Shell. Quando eu clico nele e seleciono aqui alguma volumetria minha, tá vendo que ele aparece aqui, olha? Eu cliquei na laje e agora eu vou clicar na casca da minha cabana. O que ele fez? Ele soldou, ele juntou uma coisa com a outra. E agora eu quero fazer a mesma coisa com a parede. Mas tá vendo que ele tá me dando um sinalzinho de negativo? Ó, você não pode fazer isso. Inclusive, se eu clico, ele pode até aparecer uma mensagem dizendo que eu não posso fazer isso. Isso porque a minha parede, ela ficou com uma linha sobrando, ela não é um sólido. Eu só consigo fazer essa manipulação quando ela é um sólido. Eu vou, inclusive, ó, clicar aqui com o Move e fazer uma cópia aqui para a lateral, olha. Para eu fazer essa cópia movimentando, é só apertar o Ctrl dentro do seu teclado. Ó, vou soltar aqui, tá vendo que essa linha ficou sobrando aqui na nossa parede? Para eu conseguir juntar, né, soldar esses modelos entre eles, eu não posso ter essas linhas sobrando, nem aqui, por exemplo, uma face vazada sobrando, que daí ele não deixa eu fazer essa ação. No nosso caso, é muito simples, vou deletar aqui, tá? Vou entrar dentro do grupo da parede, vou selecionar essa linha que eu já identifiquei que tá sobrando e vou apertar o Delete nela. Agora sim, ele vai deixar a gente soldar
essa paredinha na laje e no restante da volumetria. Então, olha só que legal. Com um clique só, a gente já pegou todos esses elementos que estavam em grupos diferentes e transformou numa mesma modelagem. Bom, a gente já falou bastante aqui de parede, de espessura, de modelagem, mas faltam os vãos de janela e portas. E aí, você pode fazer de um jeito muito simples, que é o seguinte: a gente aprendeu já a desenhar aqui com a linha e você pode aplicar esse princípio para qualquer tipo de modelagem, né? Para separar a face e aplicar o push-pull nela sem nenhum problema. Por exemplo, aqui dentro do nosso banheiro, eu quero criar uma porta. Só que, se eu clicar com a linha e começar a desenhar aqui, ele não vai deixar eu separar, porque eu tô fora do grupo. Para eu poder recortar a face da minha parede, eu tenho que entrar dentro desse grupo. E para isso eu preciso dar 2 cliques quando ele estiver selecionado. Ó, vou clicar 2 vezes, você vê que ele isola, a nossa figura humana ficou aqui fora, ó, e eu consigo selecionar a parede com ela pontilhadinha. Então, com isso, aí sim eu consigo mexer aqui com a minha linha. Então, vamos supor que eu queira desenhar uma porta aqui. Então, eu clico aqui bem no cantinho, bem na quina da minha parede, aponto a minha linha para cá, posso até travar no eixo vermelho e digito ponto 20. Ele simplesmente marcou o ponto para mim, ó. Tá vendo que agora eu tenho aqui 2 pontinhos? Aí, nesse segundo pontinho que tá a 20 centímetros de distância da quina, eu clico nele mais uma vez e puxo a minha linha para cima, tá? E aqui eu vou dar a altura da minha porta. No caso, é 2.10. Então, eu digito no meu teclado, aperto o Enter novamente. Agora, eu vou travar novamente a minha linha para o eixo vermelho, vou dar a abertura da porta. Então, vamos supor que seja uma porta de 70 centímetros. Então, eu venho aqui e digito ponto 70 e aperto o Enter. E agora é só descer a linha para a gente fazer esse vão da porta, né? Deixar ela marcada aqui dentro, porque em seguida eu posso vir aqui com a minha ferramenta Push Pull, clicar e vazar essa porta exatamente como a gente fez depois. De novo, Carol, mas tá muito difícil achar a face. Não tem nenhum problema você, quando tiver com o comando ativo, mudar um pouquinho a visão para ficar mais fácil de você apontar aqui na face. Aí sim vai ficar tudo vazado e tudo mais simples de você executar. E caso tenha ficado essa linhazinha aqui e tá te incomodando, você pode também pegar a ferramenta da borracha e passar aqui nela para não ficar nada atrapalhando a sua visão. Então, essa daqui é uma das maneiras de você criar vãos aqui dentro do SketchUp, abrindo o grupo, se você tiver feito em grupo, né? Para ele ficar vazado, ele tem que estar aqui, ó, no ponto da face. O ponto da face é quando tem esse pontilhadinho selecionado. Mas agora, vamos supor que a gente queira fazer a abertura, lá na nossa plantinha, eu vou pegar ela de novo, de uma janela que tenha aqui dentro da nossa volumetria. Eu posso fazer exatamente como a gente fez aqui na planta. Pegar a trena, já estabelecer, por exemplo, mais ou menos a distância que essa janela vai ficar. Então, eu sei que daqui ela vai ficar 1,80 de distância. E aqui a base da nossa janela, ela tem 40 centímetros de altura. É uma janela que vai ser meio banco, vai ficar bem legal. E a altura dela, final, ela tem 2 metros. Então, eu venho aqui e coloco 2 metros. Ó, criou o pontinho pra gente. E ela também aqui, olha, de abertura, ela tem 3 metros. Então, com isso, a gente já consegue criar o volume da porta. E aqui, depois que a gente marcou com a trena exatamente o ponto da nossa janela, é só novamente, exatamente como a gente fez aqui na parte da porta, entrar dentro do nosso grupo. Porém, eu vou pegar a minha ferramenta do retângulo e vou posicionar. Às vezes pode ficar um pouco ruinzinha a visão, tá? Aí você vai ajustando aqui com o Orbit e com o Zoom para você pegar exatamente as medidas que a gente fez com a trena e depois dar novamente o push-pull. Então, assim, a gente vazou também a parte da nossa janela. E se tiver incomodado com essas linhas tracejadas aqui da nossa trena, até desses pontinhos, você consegue depois ir selecionando elas e deletando sem nenhum problema. Mas olha só, o que eu quero fazer nessa janela
também utilizar os sólidos. Então, eu vou clicar aqui na minha ferramenta retângulo. Agora a gente vai combinando as ferramentas. Olha só que legal. Eu cliquei aqui, fechei de novo a nossa janela. Vou aplicar um offset aqui dentro de 0,10 centímetros. É como se eu quisesse criar uma moldura dessa janela. Eu posso vir aqui e simplesmente selecionar essa face do meio e deletar ela. E em seguida vir aqui, ó, e dar a espessura do nosso caixilho. Aqui nesse caso, como eu quero que essa esquadria seja um banco, eu vou até colocar uma medida bem generosa. Eu vou colocar aqui, ó, 30 centímetros para dentro e também eu vou colocar 30 centímetros para fora. Como se a pessoa pudesse estar sentada aqui lendo um livro e observando a vista também aqui da nossa cabana. Só que ficou tudo solto, então lembra de vir aqui, dar os 3 cliques e também fechar em grupo essa parte aqui da nossa janela. Bom, esse daqui é o complemento dessa aula, faz a parte do banheiro e do vão da janela, porque na próxima aula a gente já vai começar a colocar umas texturas, umas cores aqui dentro da nossa volumetria. Faz esse ponto para a gente avançar para o próximo tópico.